Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. O programa de hoje vai mostrar bairros de Porto Velho, vai mostrar a realidade da nossa cidade. Confira com nossos repórteres de rua. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, internautas, eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia. Você está acompanhando o RO Podcast após a eleição. Ao meu lado, o jornalista, vereador de Porto Velho, Everaldo Fogaça, que esteve envolvido também nessas eleições. Foi candidato a deputado estadual, obteve quase 6 mil votos. Está de volta ao batente no seu site, o Observador. Não é isso, Everaldo? Muito bem, Rubens, realmente voltando aí depois do embate do primeiro turno, do segundo turno, voltando aí ao trabalho como jornalista, como vereador não paramos. Agradecendo a população aí do estado de Rondônia, que no último dia 2 de outubro nos prestigiou com 5.130 votos, onde ficamos na segunda suplência de deputado estadual. E voltamos aí ao trabalho, voltamos aí a poder falar com a população de Rondônia o que a gente realmente sabe, que é levar informação. Bom, encerradas as eleições, contados os votos, fechadas as urnas, nós temos nesta segunda-feira aí várias manifestações pelo Brasil, várias BRs interditadas aqui em Rondônia, inclusive. Pela manhã tinha 11 pontos de interdição em várias rodovias aqui, no estado dos bolsonaristas inconformados com a derrota, dizer sobre esse assunto que a eleição está decidida. Cabe, num Estado democrático de direito, você aceitar o que a maioria decidiu. E lembrando que já nesse momento já estamos com 13 rodovias já interditadas e a Polícia Rodoviária Federal ainda acha que tem outras ainda que não estão na estatística da Polícia Rodoviária Federal. Realmente a eleição é isso. Você tem de aceitar o resultado. Se você não aceita o resultado, então não entra no jogo. Você já perdeu a eleição, né, Fogaça? É duro perder a eleição? É difícil. É complicado, né? Já perdi várias eleições. É um exemplo. Nessa eleição a gente não sofre tanto. Porque a gente está no mandato, a gente está num mandato de vereador. Mas quando você perde uma eleição é duro, é difícil, mas tem que se conformar, parabenizar quem ganha e torcer que faça o melhor aí pelo município, pelo estado, pelo Brasil, eu votei no Bolsonaro, fazer o quê? Mas quem ganhou foi o Lula. Agora eu vou me esgoelar, vou fazer coisa, não, tem de aceitar. Eu vou fechar a rodovia, vou atrapalhar a vida. Um exemplo, os postos de gasolina de todo o estado de Rondônia já estão superlotados. Daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode acabar o combustível em Rondônia. A culpa é de quem? E é esquisito que é no próprio governo do Bolsonaro, Não é nem no governo do PT essa manifestação, é no governo do Bolsonaro, no finalzinho do governo dele. Mas esse é um assunto aí que a mídia nacional está explorando bastante, E as pessoas podem acompanhar esse noticiário aí na televisão e tudo. Nós vamos tratar aqui agora da eleição local, Da eleição para governador, da eleição para deputado federal, senador. E fazer uma análise aí, Fogaça, na sua opinião aí, quem foi o maior vencedor dessa eleição e quem foram os maiores perdedores dessa eleição? Na verdade, o grande vencedor dessa eleição foi o governador Marcos Rocha, que foi reeleito governador e teve momentos que poucas pessoas acreditavam na sua reeleição, mas ele manteve a calma, foi humilde, foi paciente, não entrou no jogo de ataque aí dos adversários do primeiro turno e nem no segundo turno, e acabou vitorioso aí nesse segundo turno. E um discurso até simplório, mas um discurso que acabou levando a população do estado de Rondônia a acreditar no seu trabalho de governador. Eu acompanhei a
a eleição, aí, principalmente o horário gratuito. Eu achei que aquele Marcos Rogério baixou muito o nível da campanha, mas o governador não foi nesse jogo rasteiro que a campanha do Marcos Rogério fez, né? E talvez isso tenha contribuído muito para o sucesso eleitoral dele, Fogaça. Um outro aspecto que eu acho que um dos maiores perdedores dessa eleição é o Marcos Rogério, né? Que ele vinha numa crescente, uma ascensão política, né? Inclusive veio de vereador lá de Paraná, né? E passou por 2 mandatos de deputado federal, depois se elegeu senador e agora tentou dar esse salto aí para governador, mas o salto foi maior que as pernas e ele acabou desabando, né? Eu acredito que o grande erro do Marcos Rogério foi ele abandonar o estado de Rondônia durante 4 anos. Ele abandonou o estado de Rondônia, projetou uma política nacional, esqueceu Rondônia. Na hora que voltou, os espaços já estavam ocupados. Os prefeitos, lideranças do estado já não acreditavam mais. Também ele teve um fator também que eu acredito, é minha opinião, tá? Não sei se é de vocês ou seu, Rubinho. Ele já aconteceu isso em Rondônia com outros políticos. Simplesmente ignorou a imprensa local. Não, eu tenho espaço a nível nacional, eu estou todo dia na casa das pessoas, mas esqueceu a imprensa local e menosprezou a imprensa do estado de Rondônia, onde ele até desdenhava. Eu tenho um episódio com um programa que é apresentado pelo jornalista e radialista Dalto de Franco, né? E parece que ele falou isso no ar, o Dalto de Franco, de que eles tinham convidado o Marcos Rogério para dar uma entrevista lá, para falar sobre as propostas dele para o governo do estado, e ele simplesmente, a assessoria dele, ele mesmo disse que não ia cuidar só de TV Rondônia, de debate em TV, essas coisas, que não ia cuidar dessa pequena mídia, como ele se referiu, né? Esse tipo de coisa é próprio dele, ele é bastante arrogante, né? Eu conheço o Marcos Rogério, ele não saía do meu escritório. Eu não conheço muito ele, eu não posso falar. Eu sei, eu vejo de outras pessoas falando, as notícias que chegam não são boas. Sei que ele é bom de oratória, ele é bom de... Ele engana bem. Ele engana bem. Eu nunca tenho essa proximidade muito com ele, e pelo que falam dele também nem quero também. Mas ele vivia lá no meu escritório quando ele foi candidato a senador, ele morria de medo de ser candidato, acabou sendo convencido. E é outra característica do Marcos Rogério, que depõe muito contra ele, é que ele é um político que está sendo rotulado e carimbado como um político que trai os companheiros, né? Isso é perigoso, tá? Isso cola, né? Isso é perigoso ele trai para a política. Ele atrai... Apesar dele ser novo ainda, deve ter uns 50 anos, não tem nem isso, não tem, né? Mas isso é uma pecha muito difícil e uma pecha que pega e realmente a pessoa, rapidamente, ela é expurgado da vida pública. Eu posso citar alguns exemplos aqui, porque eu entrevistei essas pessoas e nenhum negou que tenha sido traído por ele. Um foi o Gurgax, que é o mentor dele, ele era funcionário do Gurgax, ele era apresentador de programa, né? E o Gurgax, ele tem essa característica de pegar algumas pessoas e colocar na vida pública. Ele fez isso com o Dalto de Franco, que foi vice-prefeito de Porto Velho. Fez isso com a Silvia Cristina e o Marcos Rogério. Tentou com outros, não deu, mas com o Marcos Rogério ascendeu muito mais rapidamente. E ele claramente, quando eu perguntei para isso no programa que eu apresentei com o pessoal do Rondônia Agora, eu perguntei se ele se sentia traído. Ele disse, olha, acontece da política, né? Não fica bem, mas aconteceu e não negou. Foi traído e denotou uma certa mágoa, embora não quisesse externar isso publicamente. Outro também que ficou muito magoado com o Marcos Rogério é o Expedito Júnior, que é outro que criou essa candidatura dele ao Senado. Se ele está lá no Senado hoje, é graças ao Expedito. Ele também passou, né, vamos dizer assim, não foi leal com o Expedito. Inclusive o Expedito, ele falava, e até o Wildo, com muito orgulho, né? Que ele foi o grande mentor dele. E até o Wildo, que ajudou muito ele, o prefeito de Porto Velho, ajudou muito o Marcos Rogério na campanha dele para o Senado, também não está se sentindo satisfeito nesse tipo de relação, né? Porque ele é muito complicado, é um sujeito complicado em termos de lealdade. E arrogante, prepotente, presunçoso. Eu tenho uma cena dessa eleição que ele arrumou aí
eu acho que é Flávia Lenz, uma médica, né, para ser candidata a vice dele. Normalmente as mulheres são mais, né, receptivas, tem um trato mais educado. Mais fino, né? Mas ela protagonizou uma cena aí uma cena horrível. O governador, com aquele jeito cordial dele, esticou a mão para cumprimentá-la, ela simplesmente ignorou. No dia, é bom lembrar que esse episódio aconteceu no dia da votação do primeiro turno das eleições de 2022. O governador foi votar e ela estava saindo de uma escola fazendo visita. O governador deu a mão para ela, ela simplesmente deixou a mão ao vácuo. E não consta que ele tenha destratado ela em algum momento. Eu conheço pouco o governador pessoalmente, assim. Eu para falar a verdade, durante esses 4 anos de mandato do governador, eu encontrei ele uma vez numa livraria, lá no shopping, e depois numa entrevista, agora já nessas eleições no Rondônia agora. Então, foi o tratamento? Então, em 4 anos, eu estive com o governador, assim, 2 vezes. Uma, ele atravessou a livraria inteirinha e foi me cumprimentar, né? Eu acho que ele me conhecia, eu acho que de sites de notícia, alguma coisa assim. E agora no Rondônia agora, quando a gente foi fazer a entrevista com ele pro podcast que a gente apresentou durante a campanha lá. E assim, me pareceu, e pelo que eu acompanho a trajetória dele política, é um sujeito de fino trato, é um sujeito educado, né? Um sujeito bastante educado, não é um sujeito grosseiro. Então aquele gesto, partindo de uma médica dela, de uma mulher, de uma política, eu achei aquilo de uma descortesia tremenda. E aquilo ali me chamou a atenção que a arrogância, ela precede a queda, né? Então, eu estava na campanha eleitoral, a assessoria dele estava muito arrogante, já estava distribuindo cargo entre eles. Quem ia ser isso, quem ia ser assessor disso, quem ia ser aquilo. E eu costumo sempre repetir, isso já se tornou um chavão, mas eleição e mineração só depois da apuração. Eleição, você ganha, você perde, mas existem algumas receitas para... Eu não sei como ganhar uma eleição. Se me perguntar, como perder. Eu sei como perder a eleição. Já participei de eleições que a gente está dentro da eleição e a gente percebe que as coisas estão erradas, né? Agora, como ganha? Não sei, com dinheiro, com isso, com aquilo, eu não sei. Eu não sou um estrategista, não sou marqueteiro. Agora, eu dentro de uma campanha eleitoral, eu vejo os indícios da derrota. Uma delas é a arrogância, a prepotência, o descaso com as coisas, achar que já está eleito, né? Eleição só termina quando acaba mesmo, né? Eu vou falar uma coisa. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina, né? E quando o TRE... E às vezes ainda prossegue na luta judicial aí. Rubens, teve um momento que eu falei, governador, ou candidato a governador, Marcos, perdeu a eleição aqui. Quando seu coordenador de campanha entrou na luta corporal, logo no outro dia, teve um cara lá dando tiro em frente do comitê. Logo após, o cara ficou tão azarado que tudo aquele ódio que estava na televisão, aquele ódio atacando o governador todos os dias, nas redes sociais, os seus coordenadores de campanha, seus cabos eleitorais, as pessoas que estavam apoiando o Marcos Rogério, atacando com ódio, com aquele ódio assim que se parece se pegasse o adversário, era capaz de dar uma facada. De tanto ódio que estava na rede social, ali eu falei, esse cara vai perder a eleição pela prepotência e pelo sentimento de ódio que está na sua campanha. E é uma coisa desproposital, porque não consta, eu não conheço as relações entre ele e o governador, mas não me consta que tenha sido algo beligerante, ele tenha feito oposição, seja da oposição, ele nunca foi oposição aqui. Né? Até foram aliados, do mesmo presidente, os dois, não tinha nenhum enfrentamento nessa situação. E olha, não se espante, Fogaça, assim, com esse histórico dele de abandonar barco, daqui a uns meses ele já não esteja no governo do PT. Ele apoiou a Dilma. Eu vou falar para vocês aqui mais, não se assombrem se daqui a 6 meses ele não ser o líder do governo Lula no Senado Federal. Ele é amigo do Lula, o Marco Rogério é amigo do Lula, é amigo da Dilma, foi do PDT, tem todas as características, tem uma boa oratória, sabe defender ele. Então não fiquem assim achando, meu Deus, o que aconteceu? Não, pode acontecer, daqui 6 meses ele pode ser, ou até antes, tá? Ele pode ser o líder
do governo Lula no Senado Federal. Que ele vai estar aliado ao Lula, eu não tenho dúvida, né? Que ele é de ocasião, ele não tem esse negócio de ideologia com ele, não. O barco que estiver navegando, ele está ali. Uma outra coisa que me chamou também a atenção nessa campanha deles foi esse uso do Hospital do Amor para atacar o governador, né? E a minha mulher, ela faz tratamento no Hospital do Amor. Eu tenho o maior respeito pela instituição e também pelo seu idealizador, seu presidente, que é o Henrique Prata. E o Jean Negreiros, que eu acho que ainda é o diretor do hospital, que é outra pessoa extraordinária, pessoa maravilhosa, né? O atendimento naquele hospital é extraordinário. Estou falando do Hospital do Amor aqui em Porto Velho. Minha mulher faz tratamento lá. Mas usaram o Hospital do Amor politicamente para atacar no horário eleitoral gratuito do governador, né? Como com questões financeiras, de repasse de recursos. Foi o grande erro. Eu achei isso também um erro. Eu acho que foi o grande erro do Marcos Rogério, foi o grande erro da sua coordenação de campanha e o que me deu, causou até nojo de uma pessoa que Rondônia tinha e ainda tem muitos, ainda tem milhares de pessoas em Rondônia que olham para o Henrique Prata como uma pessoa do bem. Mas o que ele fez nessa campanha, às vezes foi até induzido, mas que lá não é um papel de uma pessoa, de uma instituição tão forte e tão importante para o Brasil, não só para Rondônia, para o Brasil, como o Hospital do Amor aqui da cidade de Porto Velho. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu continuo tendo bastante admiração por ele. Eu acredito que foi um momento... Foi um momento ruim, né? Um momento ruim, foi uma aposta errada que ele fez, não sei quais os interesses dele, mas continuo tendo o maior respeito por ele, pela instituição, tudo. Só acho que não se deve misturar uma instituição igual o Hospital do Amor com política partidária, né? É igual misturar a igreja com política partidária. É a mesma coisa. Você, né? Separa que se os seus líderes quiserem participar da política, beleza. Agora não pegar a instituição e jogar dentro da política partidária. Mas esse é o meu ponto de vista, pode não ser o seu, pode não ser o seu, né? Eu também, Rubens, eu tenho essa mesma convicção. Você pode ver que até hoje eu não uso igreja para minhas eleições. As pessoas falam assim, você deveria ir para a igreja. Não, eu tenho minha fé, tenho minha convicção. Eu não uso igreja e não vou usar. Se um dia vocês pode ser vídeo, fica aqui no YouTube, se um dia, o Fogaça, eu vou estar lá, vou estar lá pela minha fé, não vou estar lá por causa de voto, tá? Isso aí é ponto passivo que eu penso sobre religião, igreja, e essa questão do Hospital do Amor realmente deu uma arranhadinha. Não esperava isso do Henrique Prata, espero que isso sirva de lição para eleições futuras. Eu sei que é uma pessoa inteligente, se não fosse isso, não tinha criado essa grande instituição, essa fundação Pio XII, né? É uma coisa maravilhosa ali, o atendimento, a maneira como eles atendem a população, fora de epidemia de câncer, né? E eu acho que o governador já falou nos seus próprios discursos que não vai cortar recursos, ao contrário, ele vai repassar recursos. Mas só que tem uma coisa, a partir de agora eu acho que até o Henrique Prata, até o diretor do hospital vão começar a fazer, prestar conta do dinheiro que recebe, né? Fogaça, você acompanhou bem o bastidor da eleição do governador e me parece que houve um destaque também muito importante, que foi a participação do Júnior Gonçalves, que era chefe da Casa Civil, e deixou o cargo nos últimos dias para dar um freio de arrumação na campanha, né? Porque a campanha também não estava meio capenga. Estava meio capenga. Parece que ele chegou e botou ordem nas coisas e mais uma vez, é um sujeito que poucas pessoas davam muito valor a ele do ponto de vista de articulação política, né? Até desdenhavam dele, mas me parece que ele foi uma peça fundamental nessa eleição do governador, né? Inclusive, Rubens, uma das situações aqui que eu vou falar assim, ser bem sério, eu não votei no atual governador no 2018, eu votei em outro candidato. Um dia eu fui convidado para ir na Casa Civil, fui convidado para mim conhecer o governo, para mostrar as ações do governo. E o Júnior me falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, falou: Fogaça, a partir de agora nós começamos
o trabalho para reeleger o governador Marco Rossi. Mas reeleger como, homem? Se o homem está difícil, não tem uma liga com o povo de Rondônia. Tirou um pouquinho a liga e falou, então você vai ver, a partir de agora, você vai ver as ações sendo feitas. E eu comecei a perceber, eu sou muito observador nessas situações, comecei a ver as ações e todas as mexidas de pedra, vamos falar aqui no xadrez aqui, do Júnior Gonçalves, pontuais, o governador fazendo a sua parte. E tem uma coisa que também foi importante aqui, tá? Se o governador fosse ouvir história de rua, história de rede social, da imprensa, do modo geral, de políticos, o governador foi muito leal com o Júnior Gonçalves, tá? Ele conseguiu fazer com que o seu governo fosse tratado em pontos. As coisas acontecendo, o Tchau Poeira chegou, o Tchau Poeira deu uma nova roupagem ao governo do estado de Rondônia. Nunca um governo conseguiu fazer o que foi feito nesse. Muitos programas eram feitos, eram lançados, mas o programa morria, acabou a eleição. E ali não conseguiam chegar a 40% do que o Tchau Poeira chegou no estado de Rondônia. Eu também considero assim, muita competência do governo atual em termos de divulgação dos atos, né? Divulgação que eu digo não é bem de questão de propaganda, não, é uma questão de divulgar os atos, e independentemente de questões de recursos disponíveis. Lá eles têm uma assessoria de imprensa, que chama DECOM, né? O SECOM, que é dirigido por gente competente hoje, né? A SECOM sempre foi problemático, né? Sempre gente que não tinha assim essa... Não era do meio, né? Não era do meio. E hoje... Ou se era do meio, não era muito mas não era muito trabalhador também. E hoje eles têm uma senhora lá, acho que é Rosângela, o nome dela? Rosângela? É muito competente também, que atuou muito bem. A gente às vezes esculhamba determinados tipos de candidato, ou critica, melhor dizendo, mas a gente também tem que destacar o que é positivo. Mas é bom lembrar que a Rosângela não atuou na campanha como ela atuou divulgando as ações do governo. Sim, do governo, sim, que foi até suspenso depois, né, no período eleitoral, essas divulgações do SECOM. Mas eu só fiz questão de abrir um parênteses para destacar isso aí, porque eu vi esse tipo de trabalho deles. O prefeito de Porto Velho, Fogaça, também me parece que foi fundamental, né? Essa aliança entre o prefeito Hildon Chaves e o governador, para que esse projeto de reeleição tivesse sucesso. Primeiro grande aliado que o prefeito conseguiu trazer. Ele tirou lá do que estava aliado ao Marco Rogério, ou poderia ser até candidato a governador, prefeito Hildon Chaves. Depois, o que ele fez? Ele conseguiu fazer uma parceria com Alex Redano, que tinha acabado de eleger a sua esposa prefeita de Ariquemes. E foi eleito. Aonde foi a vitrine, tá? É bom lembrar que Ariquemes foi a grande vitrine do estado de Rondônia. Por quê? Porque a prefeitura de Ariquemes estava preparada as ruas, tinha feito um trabalho de preparação das ruas. E o Tchau Poeira foi lançado numa semana, na outra semana, a Ariquemes virou já um canteiro de obras. E isso acabou atraindo prefeitos de todo o estado de Rondônia, que já estavam desacreditados, né? Será que isso vai funcionar? Será que não é mais uma enganação? Não é mais uma política, enganação? Né? E funcionou. E esse Tchau Poeira, ele não vê só em Porto Velho, você vê aqui, você vê a Avenida Mamoré, Guaporé, você vê a Pedro Machado, você vê a Avenida Amazonas, você vê ali o Pau Ferro, você vê Jatuarana, você vai no bairro Jardim Santana, você vê o Tchau Poeira e vários outros bairros do município de Porto Velho. Você vê o Tchau Poeira, não é aquela enganação de sempre. De propaganda. E trouxe esse povo aqui. Isso aqui é tudo articulação do Júnior Gonçalves, tá? Júnior Gonçalves, mesmo a contragosto, conseguiu colocar o seu irmão como candidato a vice-governador. E uma estratégia. Sérgio Gonçalves, uma estratégia que na época até foi muito criticada, que poderia causar problema na reeleição do governador. Outra situação que, primeiro turno, ganhou,
assim, muito pouco o resultado da eleição foi 15 mil votos. Segundo turno, já perdeu a eleição, mas esperou, teve paciência, foi estratégico, conseguiu trazer o ex-deputado e ex-prefeito Carlos Magno para ser o articulador da campanha no interior de Rondônia, se afastou da Casa Civil e, no momento que estava quase terminando o segundo tempo do jogo, conseguiu trazer o Léo Moraes e conseguiu trazer a Jaqueline Cação. Mas parece que nesse meio tempo aí, durante o decorrer do segundo turno, talvez em função dessas pesquisas desencontradas, houve um povo que está querendo pular do barco, tapiocar, virar para o outro lado. Pularam muito, tá? Como no segundo turno a campanha do governador estava morna, né? E a do outro estava bastante aquecida. Animada, né? Animada, com possibilidade de ganhar a eleição. Me parece que serviu o segundo turno também, esse arrefecimento da campanha, para que se identificasse dentro do governo quem realmente estava com o governador e quem estava tapiocando, né, virando para o outro lado, quem estava com o pé nas duas canoas. Gente, como diz o Moisés que está nos acompanhando aqui, o Moisés Leôncio, que está acostumado a coordenar eleições, estava na moita esperando para ver quem ganha, né? E parece que serviu para identificar isso. Tanto é que foi identificado muito está. Foi muito está. No discurso de comemoração, isso foi destacado, né? Não em tom de revanche, né? Mas eu acho que em tom de desabafo, de que tinha muita gente no governo, que passou 4 anos no governo, com cargos, com benesses, e na hora H, na hora decisiva, estava querendo abandonar o barco. Abandonou o barco. Abandonou, né? Para você ter uma ideia, o próprio Júnior Gonçalves, no seu discurso, junto à militância, os apoiadores, e o governador, que eu nunca vi fazer isso, ele falou, tá? Ele falou que sabe quem foi os traíras e agora eles para lá e eles para cá, cada um no seu quadrado. E destaco aqui, o maior traíra dessa campanha eleitoral, o cara que foi o cara mais assim que causou até dor em várias pessoas dentro do governo que eu conheço, porque era o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Luizinho Goebel, que foi reeleito seus 5 mandatos. E o ex-secretário Padovani também, que genro do Luizinho Goebel. Foi assim, acho que aquele momento foi um momento mais tenso da campanha. Por quê? O Luizinho, sendo ponderado do jeito que ele abandonar a campanha naquele momento, logo no começo do segundo turno ali, muita gente foi para lá, muita gente se amoitou, se escondeu em casa, se escondeu atrás de um computador, e a campanha foi realmente muito tenso naquele momento. Mas esse Padovani, ele não estava no governo, né? Ele estava secretário de Agricultura. Ele ficou 4 anos no governo Confúcio Moura e ficou 4 anos no governo do Marcos Rocha. É um homem que é sobrevivente, né? Aí tapiocou agora no final. Bom, eu sou o jornalista Rubens Coutinho, ao meu lado o jornalista, empresário e vereador de Porto Velho, Veraldo Fogaça. Né? Este é o RO Podcast. Um abraço a todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!